Fala aí, meus queridos. Boa noite, bisonhos, bisonhas. Sejam todos bem-vindos a provavelmente uma das aulas mais aguardadas aí, né? Da história deste canal, como diz, aula de processual penal, aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Muita gente reclamando, professor, não tem professor de processual penal no Piauí. Eu procurei, eu varri, realmente no Piauí é uma matéria que tá difícil de encontrar qualidade nessa disciplina. Então, assumir a bronca, como sempre, né? Quando não tem, famoso ditado, não tem tu, vai tu mesmo. E aí vamos usar aí a experiência, a formação, investigação forense, até porque eu paguei essa disciplina lá, e vamos aí trabalhar com vocês agora na tela a aplicação da lei processual penal no tempo e no espaço. Beleza pura, conteúdo aí universal, conteúdo aí que cai para basicamente tudo que é concurso de polícia. Tranquilos, tranquilos. Deixa eu ajustar aqui. Aparecendo para os senhores aí o slide, tudo certinho, tudo jóia? Tudo certo, bisonhos? Tudo tranquilos? Tudo certo, meu povo? Tudo certo? Tudo certo? Responde bem no chat, rapaz. Se está aparecendo o slide para vocês, está tudo certo. Mande um chat aí pro prof. Tudo certo. Beleza, senhores. Então, simbora. Na tela para vocês. Ah, ué, peraí. Cadê o ajustezinho aqui, meu Deus? Estou conseguindo configurar a canetinha. Cadê a canetinha? Não está aparecendo o ícone do... Tá uma configuração nova aqui do... Cadê, rapaz? Só um segundo, Bisonho. Só um segundo, que deu um tiripeu aqui. Ué. Deixa eu ajustar aqui essa grossa. Eu não salvei algo direito, não, professor. Você está bisonhando. Deixa eu só verificar bem que um ajuste no PDF, bem aqui que deu uma coisinha errada aqui. Só um minuto, para variar, né? Sempre tem que ter um percalcinho. E aqui você está assim. Um pequeno tiltzinho aqui no slide, que coisa, tá? Recording in progress. Só um minuto, meu povo. Deixa eu só entender bem que foi que deu um piripeu aqui na apresentação do slide aqui. Deixa eu entender aqui o que foi que aconteceu. Certo, tá aqui. Ok. Pronto. Resolvido. Problema resolvido. Então, simbora, meu povo. O direito processual penal. Eita, meu Deus. Liga o microfone aí, bisonho. Quem foi esse, meu Deus? Colabore. Colabora com o professor, bisonho. Boa noite, Carla. Chegou aí agora. Pensei que os alunos da turma da penal não fossem aparecer, não. Então, simbora, senhores. Na tela para vocês.
Direito processual penal, lei processual penal no tempo e no espaço. Como eu havia dizendo, muita gente reclamando, muita gente dizendo que no Piauí não se tem professor de qualidade de processual penal, ou se tem, os que tem não gostam, os outros são muito inacessíveis e por aí vai, blá, blá, blá. Missão dada, eu também varri a internet aí, pelo menos tentando achar professores no Piauí de qualidade para essa disciplina. Como eu não encontrei, não tive ninguém disponível, nada deu certo, tudo que eu tentei, nada funcionou. Tomei, chamei a responsabilidade e vamos assumir aí a disciplina com vocês. Eu estou inaugurando as minhas aulas de processual penal. Eu não era professor dessa disciplina, estou me tornando agora por uma necessidade aí do curso de vocês, mas eu tenho uma bagagem suficiente aqui para trazer para vocês, até porque eu sou formado em investigação forense e perícia criminal e eu paguei essa disciplina lá no curso, como também eu já estudo há bastante tempo aí para as carreiras policiais. É uma disciplina que ela é similar ao direito penal no sentido que é gostosa de estudar, é tranquila, mas é muito massiva de conteúdo, mais do que o próprio direito penal. O direito penal tem uma teoria mais simples, o direito processual penal ele é mais carregado. Ele tem um embasamento teórico muito maior, tem uma questão de muito mais detalhes, nós precisamos ter bastante atenção. Como para vocês é Polícia Penal do Piauí, no primeiro tópico que carrega lá no seu edital da Polícia Penal do Piauí, você tem a aplicação da lei processual no tempo e no espaço. E na última prova que nós tivemos de Polícia Penal no CEP, lá no longínquo ano de 2017, há 6 anos atrás, né? Há 7 anos atrás, perdão, porque foi em 17, 6 anos atrás, caíram duas questões desse tema. Então, veja que é um tema que tem sua relevância. Vai ter um PFD aí relativamente bom, porque caíram duas questões. Obviamente, no banco de questões da LUCEP, para esse tema, eu só vou ter essas duas questões que ela cobrara lá em 2017 para o cargo, o extinto cargo de agente penitenciário que virou policial penal, ok? Então, nós devemos acreditar que a NUCEP ela deve manter essa linha. Esse aqui é um tópico tranquilo, são os dois primeiros artigos do Código de Processo Penal, o artigo 1º e o artigo 2º. Não iremos trabalhar o artigo 3º, que fala que teve a mudança pelo pacote anticrime com a questão do juiz das garantias, porque eu acredito que é um tema, nem para a Polícia Civil do Piauí, nem para a Polícia Penal, é um tema que a NUCEP deve abordar. Obviamente, se pós-edital ela trouxer qualquer coisa sobre o juiz das garantias, a gente faz a pontuação necessária lá para o artigo 3º. Tranquilidade até aqui. Mas veja, mesmo que em 2 artigos nós temos um aprofundamento teórico aqui. É uma aula que no slide eu coloquei algumas informações, mas nós faremos anotações extra aqui, trazendo esse embasamento teórico e finalizaremos a aula com 4 questões, as 2 da NUCEP, uma questão da VUNESP e uma questão da IDECAM, mas são todas questões do mesmo padrão, no mesmo estilo aí da NUCEP, e todas as 4 questões cobradas para cargos de polícia penal por aí, beleza? Professor, dá para conciliar os estudos da polícia penal e PM Pará? Cara, é o seguinte, PM, só deixa eu responder aqui rapidamente. Boa noite, Valéria. Chegou aí, oi, professor, oi para você. Boa noite, estava estudando, simbora. Ó, João, é o seguinte, PM Pará está com o edital aberto. Você tem que entender que quando você pega concursos de polícia militar e concursos já para a área, digamos, de civil e penal, dá para conciliar, porque, como eu costumo dizer, concurso policial você estuda para uma carreira, é a carreira policial. Você tem uma questão de ter um rol de disciplinas em torno de 70%, 80%, que esse rol é igual. Você sempre vai ter português, informática, raciocínio lógico penal, processual penal, constitucional, administrativa, legislação penal. Só que edital para edital varia algumas coisas. Tem variação de banca e você não adianta estudar só teoria, você tem que fazer adaptação à banca. Nesse caso aqui, Polícia Penal do Pará vai cair, além da legislação específica de polícia militar, que não é cobrado para concursos de polícia civil e polícia penal, você tem, por exemplo, direito processual penal militar, que inclusive nós trabalharemos com ele nessa aula, numa exceção que tem que quando o Código de Processo Penal não é aplicado, nós temos nos tratamentos da justiça militar, por exemplo, que eu vou trazer para você daqui a pouco, que lá é aplicado o direito processual penal militar. É uma das exceções quando o código, o CPP não é aplicado. Tá entendendo? Você tem aí algumas coisas diferentes. Tranquilidade, você tem algumas coisas diferentes. Dá para adaptar, mas essa questão de conciliação, até aproveitar para responder para todo mundo que sempre pergunta, professor, dá para conciliar concurso tal com tal? A única resposta que tem é depende. Depende da sua base,
que você tem. Por exemplo, tu chegou agora, foca só num, estou dizendo no seu caso. Como uma pessoa chegou agora, escolha um concurso que está aí para sair, você está pensando, faz aquele primeiro. Você precisa ganhar primeiro cancha, primeira experiência. Para conciliar concurso, por exemplo, eu consigo conciliar penal com civil, com PRF, porque eu já tenho um embasamento teórico muito grande, que é disciplinas das básicas, que eu já sou professor, penal, constitucional, administrativo, legislação penal. São disciplinas que eu já tenho um embasamento muito grande. Então, para qualquer concurso que eu for, eu vou fazer simplesmente adaptação de banca. Tá entendendo? Agora, para o cara que capenga em português, capenga em raciocínio lógico, não sabe nada de informática, está engatinhando ainda no penal, erra muita coisa de processual penal, dá para conciliar se ele tiver muito tempo disponível, se ele tiver uma dedicação muito grande. Então, isso responde sempre. Quer saber se dá para conciliar concurso? Depende. Depende do seu nível de concurseiro, depende do tempo que você tem disponível e da base que você carrega consigo. Tranquilidade? Beleza? Professor, PC Pernambuco, faça um preparatório. Aí é tema para outro momento. Então, seguimos aqui, vamos lá, na tela para vocês, o artigo 1º, Lei Processual Penal no Espaço. O artigo 1º do CPP, ele já traz de cara para você a Lei Processual Penal no Espaço. Veja o que, é que diz o artigo 1º, muito simples. O processo penal reger-se-á grave, anote, rasure, bisure, risque em todo território brasileiro. Veja mais uma vez, o processo penal reger-se-á em todo território brasileiro. Daqui você já extrai o primeiro princípio. Você vai extrair aqui, ó, o princípio, anote aí, ó, o princípio da unidade. Anote, Bisonho. Isso aqui são informações extra Código de Processo Penal. São as informações que eu trago a mais para você aqui. Daqui dessa frase, em todo o território nacional, você extrai o princípio da unidade. O que é que diz o princípio da unidade? O Brasil ele é uno, ou seja, o Código de Processo Penal para um crime cometido em Roraima é o mesmo Código de Processo Penal para um crime cometido aqui no Piauí, ou em São Paulo, ou no Ceará, ou em Pernambuco. Certo? O Código de Processo Penal, ele independe dos estados, ele é uno em todo o território nacional. Nós temos aí, então, o princípio da unidade. E daqui nós extraímos também o segundo princípio, que é o mais importante, que é o princípio, veja, Bisonho, daqui nós vamos extrair o princípio da territorialidade. Anote isso aqui, princípio da territorialidade. Um nomezinho chato de digitar, territorialidade, que você vai ter algumas bancas que vai trazer essa nomenclatura aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para você. Vai ter banca que vai trazer essa nomenclatura aqui, do princípio da territorialidade, ele também é chamado no termo em latim logos regit actum. Anote, Bison, que tem, que às vezes cai isso aqui. A NUCEP pode ser que ela não traga, a NUCEP não é sofisticada, mas como é uma aula universal, serve para você, por exemplo, vai fazer Polícia Civil de Pernambuco, fica o adendo aí, mas a NUCEP pode cobrar. Logos regit ato, ou seja, o lugar rege o ato. O lugar rege o ato. Que lugar, professor? O território brasileiro. O território brasileiro. O que é território brasileiro? Aí nós vamos chamar, nós vamos recorrer aqui, ó. Você vai lembrar aqui do artigo 5º do Código Penal. Vocês já assistiram comigo, inclusive, essa aula, aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Nos cursos aí, tem no YouTube. Eu já gravei essa aula para vocês. Vamos lembrar o que é territorialidade. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime cometido no território nacional. O que é que se entende por território nacional? O que é que se... Cadê o cursor, menino? Que eu perdi o cursor aqui. É porque nesse outro formato de slide aqui, de vez em quando ele some. Cadê, senhor? Oxe, aqui, apareceu. Ó, o que que você entende por território nacional? Deixa eu alterar aqui mais uma vez o canetinha. Ó, o que é que você entende por território nacional? Você tem o espaço geográfico, não é isso? Você tem aqui a questão do espaço geográfico, ou seja, as fronteiras do Brasil, né, aquilo que está no mapa, o espaço geográfico, e você tem também o espaço aéreo correspondente, só uma breve revisão aqui, o espaço aéreo correspondente,
espaço aéreo correspondente, e você tem também a questão das 12 milhas náuticas, né? De quando você sai de terra em Professor, direção ao oceano, você tem a questão das 12 Professor, milhas náuticas. Alguém quer falar alguma coisa aí? não tá é porque passando não o tá, slide. Oi? Não tá passando o slide. Oxente, não tá na tela inicial. tá na tela? Não, mentira, cara. Vocês demoraram esse Tá. tempo todo para me dizer isso. Rapaz, A gente falou no chat, mas aí você não viu. oh, senhor. Eu estava concentrado na aula e esqueci. O homem nasceu para dar aula. Ai, 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 ai. Por quê, senhor? Peraí, pois vamos corrigir esta jossa. Será que eu vou ter que ficar? Eu não acredito numa pindaíba dessa aqui, não. E agora? Agora sim, Agora apareceu? apareceu. Rapaz, não é possível, cara, que eu já dei esse monte de informação e eu bestando aqui pensando que vocês estavam vendo o slide. Então vamos lá, para revisar aqui para vocês anotarem. O processo penal RGSA, veja a informaçãozinha, ó, GRAF em todo território nacional. GRAF isso aqui, ó. Daqui você tira o princípio da unidade. O que é o princípio da unidade? O Código de Processo Penal, ele é aplicado do mesmo jeito em qualquer lugar do Brasil, a unidade do território. Não importa o estado que você esteja, é o mesmo Código de Processo Penal. E deste conceito também do artigo 1º, você traz o princípio da territorialidade, ou também chamado em latim, ó, tá aqui para você anotar, logos regit actor, ou seja, o lugar rege o ato. Beleza? Beleza. Mas para você entender territorialidade, eu recorri ao artigo 5º do Código Penal, que fala da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, para você lembrar o conceito de territorialidade. Territorialidade nada mais é o que? O espaço geográfico, ou seja, a fronteira que o país se encontra, bem como o seu espaço aéreo correspondente, concorda comigo? E as 12 milhas náuticas. A partir do momento que você vai em direção ao oceano, até 12 milhas náuticas, você está dentro do espaço do território brasileiro. Lembrando os artigos, os parágrafos 1º e 2º, que você considera também o território brasileiro por extensão. O que é território brasileiro por extensão? É muito simples. É só você lembrar: aeronaves ou embarcações públicas a serviço do Brasil é território brasileiro por extensão. Então, o avião da Força Aérea Brasileira lá na França, se um crime for cometido dentro desse avião, é território brasileiro. Então, aplicar-se-á a lei brasileira e, consequentemente, também o Código de Processo Penal brasileiro, ok? Se for embarcações ou aeronaves privadas brasileiras, aí você tem que estar no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Tá entendendo? Ou em alto mar, em águas internacionais, no espaço do oceano que não pertence a nenhum país. Beleza? Beleza. E se for embarcações ou aeronaves estrangeiras, de propriedade privada, obviamente, porque se for pública, pertence aos países lá, mas forem privadas, se elas estiverem no solo brasileiro ou no espaço aéreo correspondente brasileiro, em portos brasileiros, aí também se aplica o princípio da territorialidade, né? Aplicar-se-á tanto a lei penal quanto o Código de Processo Penal, beleza? Para você lembrar aí essa questão. Aqui nós temos o que a gente chama, anote isso aqui, ó, uma observaçãozinha. Nós temos no Código de Processo Penal que a gente chama, anote isso aqui, que isso aqui é extra, é informação de conceituação. Isso aqui é o princípio da absoluta, a doutrina chama que o Código de Processo Penal, quanto ao lugar, ao espaço, ele é de absoluta territorialidade. Anote isso aqui que eu já vi ser cobrado. Territorialidade. O que significa absoluta territorialidade? Deixa eu explicar aqui para você. Quando a gente trabalha no Código Penal, nós temos a territorialidade, e lá no artigo 7º do CP, você lembra das hipóteses de extraterritorialidade. Crime tem tanto a incondicionada como a condicionada. Por exemplo, crimes de genocídio incondicionada, crimes contra a vida do presidente da República, crimes contra os membros da administração direta e indireta. Você tem essas hipóteses, que o cara está lá, em outro país, você quer aplicar a lei brasileira, crime cometido por brasileiro no estrangeiro. Ok até aqui? Ok. Mas não confunda o Código Penal, eu quero aplicar a lei brasileira, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas não necessariamente o Código de Processo Penal, não necessariamente não, ele não é aplicado extraterritorialmente.
Como assim, professor? Imagine que um brasileiro mata alguém lá na França. Ele está lá em Paris e esse brasileiro matou alguém na França. O governo brasileiro vai dizer, opa, peraí, ele é brasileiro. Se ele é brasileiro, por conta do artigo 7º, parágrafo 2º, da extraterritorialidade condicionada, eu vou querer que esse cara pague a pena, vou aplicar o Código Penal nele. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas o Código de Processo Penal aplicado no julgamento não será o brasileiro. Por quê? Ele vai ser julgado aonde? Lá na França. Sabe por quê? Porque não existe extraterritorialidade quando se fala do Código de Processo Penal. Daqui você tira dessa absoluta territorialidade, anote essa informação que ela vale ouro. Você vai dizer, ó, que não existe anote, Bison, não existe eu vou abreviar, mas você anota, extraterritorialidade quando nós falamos do CPP, do Código de Processo Penal. Lá no artigo 7º do Código Penal, você sabe que tem a extraterritorialidade, tanto incondicionada no parágrafo 1º, como condicionada no parágrafo 2º, mas para aplicar a pena, para dizer que o cara cometeu o crime. Agora, o julgamento, que é o que trata o Código de Processo Penal, o cara não se aplica o CPP brasileiro. Porque no CPP só se aplica o CPP em todo o território brasileiro. Se estiver fora do território brasileiro, não importa se o crime foi contra o presidente da República do Brasil, não importa se o crime foi cometido por um brasileiro, não importa se o crime foi cometido contra um diplomata brasileiro que está lá no Japão, não importa. A lei penal é aplicada, mas o processo penal, não. Não será. Aquele indivíduo, um brasileiro que matou alguém, ele não será julgado nos moldes do CPP brasileiro. Vocês entenderam essa distinção? Porque ela é uma das distinções mais importantes desse tópico aqui, que eu preciso que você tenha muito fixado isso. Não confunda extraterritorialidade do penal com aquilo processual penal. Eu aplico a lei brasileira. Agora, o processo penal, você lembra, o que é o Código Penal? O Código Penal te diz o que é crime. O que é o CPP? Ele diz como que você vai ser julgado por esse crime. E se você for condenado, aí você cai na lei de execução penal para cumprir a pena. Eu até já expliquei sobre isso, certo? Certo. Se o crime for cometido por um brasileiro, eu aplico a lei brasileira. Porém, o julgamento, o devido processo legal de julgamento, se o cara não está em território brasileiro, eu não aplico o CPP. Tá entendido isso aqui, senhores? Dê um ok para mim se vocês compreenderam essa distinção. Sim, tem a questão do consulado também, né? Que é território brasileiro por extensão também. Tá entendido, senhores? Sim ou sim? Vocês entenderam essa distinção? Eu preciso desse feedback, eu só posso passar quando vocês me disserem que compreenderam que eu aplico a lei brasileira fora do território brasileiro, mas o processo penal não. O processo dar-se-á no local que fora cometido. Dê-me o ok, se vocês entenderam. E se não entenderam, fala, pelo amor de Deus, diz, professor, eu não entendi. A vergonha que tem esse povo de falar, de dizer, diga, professor, não entendi nada, não assimilei nada. Para você fixar, anote aí, ó. No CP, no Código Penal, a extraterritorialidade é permitida, só para você construir o mapa mental. Já no CPP, já no Código de Processo Penal, a extraterritorialidade, ela não existe no caso. Não existe. Entenderam? Distinção, Código Penal, ele diz o que é crime. O Código de Processo Penal, ele te diz como que você é julgado por aquilo que o Código Penal determinou como crime. Por exemplo, matar alguém é a definição do Código Penal. Aí você vai passar por um julgamento. Aí, nesse julgamento, nós entramos no processual penal. Então, o Código Penal, ou seja, para determinar o que é crime, pode ser determinado fora do território brasileiro. Agora, como que essa pessoa será julgada? Ela só pode ser julgada nos moldes do CPP, este aqui, de 1941, que é o mais atual, com as diversas alterações ao longo do tempo. Você só aplica este CPP se o crime for cometido dentro do território brasileiro. Ok? Ok.
Veja aqui o seguinte, o Código de Processo Penal ele também será regido em todo o território brasileiro, só que nós temos as exceções. Quando que eu não aplico o Código de Processo Penal? Aqui, ó, faltou a palavra exceto aqui, ó, você pode colocar um exceto aqui, ó, exceto, e aí você entende que esse slide aqui, nós vamos abrir aqui, ó, anote, ó, para facilitar a sua memorização, não é, quando não é aplicado, quando não é aplicado o CPP, em relação ao quê, pessoal? Em relação ao espaço, né, ó, em relação ao espaço. Nós estamos falando da lei processual penal no espaço primeiro. Quando que eu não aplico o CPP? Primeiro item, os tratados, as convenções e regras de direito internacional. Professor, me explica isso aqui, eu te explico. O Brasil, você anote aqui, ó, que o Brasil, ele é signatário, ou seja, ele faz parte de um tratado chamado Tratado. O Brasil, por exemplo, ele é signatário do Tratado de Viena. E o que diz o Tratado de Viena? O Tratado de Viena, ele traz o que a gente chama de imunidade diplomática. Deixa eu alterar bem aqui, ó. O Tratado de Viena, ele traz para a gente o que a gente chama, cadê, meu Deus? O que a gente chama aqui de imunidade, ó, o Tratado de Viena, ele traz o que a gente chama de imunidade diplomática. Como assim, professor? Se um diplomata, imunidade diplomática, anote aí, imunidade diplomática. O Brasil é signatário de uma convenção internacional. Diversos países, acredito que praticamente todos, assinaram o Tratado de Viena. O que é que diz o Tratado de Viena? Que em qualquer lugar do globo terrestre, se o crime for cometido por um diplomata, ele tem imunidade. Ou seja, ele não vai ser julgado no país que ele cometeu, ele vai ser responsabilizado nos moldes da lei do país a qual ele pertence. Tranquilo? Então, se um cônsul da França, do Japão, da China, da Rússia, da Caixa Prega estiver no Brasil e, sei lá, furtou alguma coisa, roubou, matou alguém aqui no Brasil, ele não será julgado pelo Código de Processo Penal. Ele não está no território brasileiro? Ó, pega a visão. Pega a visão. Ele não está dentro do território brasileiro? O cônsul do Japão está lá em São Paulo. Pega aí, o cara japonês, o Xi Jinping. Ele está lá em São Paulo. Ele foi lá, discutiu com um cara no bar, meteu uma bala na cabeça de um cara lá. Matou o cara. Ele cometeu um crime no Brasil. Não cometeu? Cometeu. Ele não está no território brasileiro. O Brasil vai querer aplicar o Código Penal dele. Ele não está no espaço brasileiro. O Brasil deveria aplicar o seu CPP. Dizer, você vai ser julgado nos moldes do Código Processual Penal brasileiro. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas o Brasil é signatário do Tratado de Viena. Quando prenderem um cara, vão dizer, ei, mas quem é esse cara? Ah, rapaz, é o cônsul do Japão no Brasil. Opa! Se ele é o cônsul do Japão no Brasil, ele tem imunidade diplomática. Então, ele não será julgado pelo... Não, eu não vou aplicar o CPP contra ele. Vai ser responsabilidade do governo japonês. Esse cara, provavelmente, ele será extraditado para o Japão e lá ele vai responder de acordo com a lei japonesa para determinado crime que ele cometeu. Ok? Ok. Segundo ponto aqui que eu trago para você, veja isso aqui cai, pessoal. Cai. Cai, mas cai em prova. Professor, mas a NUCEP nunca cobrou, porque ela só cobrou duas questões. Não impede de ela cobrar agora e não impede também que essa aula serve para você para outros concursos. E Decam, por exemplo, ama isso aqui. Se você, como eu, vai fazer PRF, a CESP e o UNB ama esse tópico aqui, ela cobra demais. Veja bem, atentos ao item 2 aqui. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. Anote, Bison, anote. Eu vou trazer para você o que é que você tem que gravar daqui. Anote, grafe isso aqui, ó. Crimes de responsabilidade. É isso que as bancas cobram de você. Crime de responsabilidade. Primeira coisa, o nome é bonito, crime de responsabilidade. Mas crime de responsabilidade não é crime. Você vai anotar primeiramente que crime de responsabilidade, na verdade, é uma infração. Anote, crime de responsabilidade é uma infração político. Anote que isso aqui cai muito. Político administrativa. Administrativa.
ativa. Ou seja, por exemplo, as pedaladas fiscais da Dilma, que inclusive foi até inocentada recentemente, que foi um golpe político, de fato, que aconteceu. Mas lá atrás, a ex-presidente Dilma Rousseff supostamente teria cometido um crime de responsabilidade nas chamadas pedaladas fiscais, certo? Só que não é um crime, porque eu pergunto para você, quando Dilma Rousseff cometeu o crime de responsabilidade, pergunta, ela foi presa? Alguém aqui lembra de Dilma Rousseff ter sido presa? Porque Lula foi. Vários políticos aí perdem o mandato e vão para a cadeia, como diversos senadores, deputados aí. Pergunta que eu te faço. Dilma foi condenada por crime de responsabilidade. Ela foi presa? Não. Por que ela não foi presa? Porque ela não cometeu crime nenhum. Isso aqui é só um nome. Ela cometeu uma infração político-administrativa. E o que é que a banca quer saber de você? Nesses casos aqui do crime de responsabilidade, eu aplico o CPP? Aqui nesses casos aqui, ó o ouro que eu vou lhe dar. Aqui é aplicada a lei de impeachment. Impeachment. Beleza? É isso que as bancas querem saber de você. Quando eu tenho um crime de responsabilidade, por exemplo, o CESP-UNB ele já trouxe o item que ele diz: nos crimes de responsabilidade aplica-se o CPP. Você vai dizer falso, está errado, ou se fosse uma questão incorreta, você marcaria. Quando eu tenho um crime de responsabilidade, eu não aplico o CPP, eu aplico a lei de impeachment. É por isso que a Dilma foi impeachmentada e não presa. Entendeu-se essa distinção? Eu estou trazendo aqui para vocês as exceções. Quando que eu não aplico o Código de Processo Penal? A Dilma cometeu um crime de responsabilidade dentro do território brasileiro. Eu deveria aplicar o CPP. Mas, no caso, o crime de responsabilidade é de função da lei de impeachment. Beleza pura? Beleza pura. Deixa eu dar uma olhada no chat. Se você aposta em uma nova prova da UniFest cheia de jurisprudência, impossível. Se um dia ela cobrar jurisprudência, ela vai derrubar todo mundo que não estudou jurisprudência. No CEP nunca cobrou e creio eu que ela nunca vai cobrar. Cara, no CEP é letra de lei. No CEP é só feijãozinho com arroz. É só tu decorar isso. Bem aqui que eu estou te trazendo, esse slide aqui. É só decorar isso aqui. No CEP não tem jurisprudência, no CEP não tem doutrina pesada, entendimento de tribunais superiores. Não, esquece. Ela nunca cobrou. Se ela vier a cobrar, ela vai trazer primeiro no edital. O edital tem que dizer Código de Processo Penal e entendimento de tribunais superiores. Veja que, por exemplo, a OCP, que cobra pouco, mas cobra, e a IDECAM, que cobra para um dedéu, ela diz, lei não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e entendimentos de tribunais superiores. Ou seja, ela está dizendo, eu vou te cobrar jurisprudência, eu vou cobrar súmula vinculante, não sei o quê, eu vou te cobrar decisão, a DPF, não sei o quê. Tá entendendo? Show de bola? Tem que estar no edital. Tem que estar no edital. Tranquilo? Tranquilo. Olha o item 3. Os processos de competência da Justiça Militar. Eu introduzi essa aula em você. Cuidado com a mente malvada. Eu introduzi essa aula dizendo que, nos casos da Justiça Militar, eu não aplico o CPP. Pessoal, o militarismo no Brasil, você diz que é um tipo de justiça segregada. Deixa eu puxar bem aqui, voltar aqui para minha canetinha vermelha. Cadê? Volte. Ó, nos casos da justiça militar, você vai dizer que essa justiça militar ela é chamada de uma justiça segregada. Professor, como assim segregada? Ela é uma justiça à parte. Os militares no Brasil, eles têm prerrogativas que só eles têm. Então, você, por exemplo, faz concurso de polícia militar no Brasil, você sabe que você tem prerrogativas que são exclusivas da justiça militar, dos órgãos militares, né? Como Exército e polícias militares, Corpo de Bombeiros militares, beleza? Quando você tem um crime de competência da Justiça Militar, você não aplica o Código de Processo Penal de 1941. Você vai aplicar o Código de Processo Penal Militar, que é diferente do processual penal, esse que a gente está estudando. O Código de Processo Penal Militar. Tranquilidade, bisonhos, tranquilidade. O que é que eu estou dizendo para você? Onde que eu aplico o Código de Processo Penal brasileiro? Em todo o território nacional. Ou seja, crimes cometidos no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, o Código Penal é um só, o princípio da unidade, e o princípio da territorialidade. Eu só aplico o CPP se o crime for cometido no Brasil. Beleza? Lembrando que é território brasileiro por extensão, que está lá no artigo que eu trouxe para você, no artigo 5º do Código Penal. Só que nós temos as exceções. Mesmo que tenha sido cometido no Brasil, eu não aplico o CPP. Primeiro,
nos tratados, convenções e regras que o Brasil assinou, como, por exemplo, o Tratado de Viena, que fala da imunidade diplomática. Se um diplomata de outro país comete um crime no Brasil, ele está em território brasileiro, mas ele não será submetido ao CPP. Por quê? Porque pelo Tratado de Viena, o Brasil assinou a imunidade diplomática. E tem dois, nos crimes de responsabilidade, que na verdade é uma infração político-administrativa. Eu também não aplico o CPP, eu aplico sim a lei de impeachment. É por isso que Dilma Rousseff ela não foi presa, e sim impeachmentada. Tá entendendo? E o terceiro caso, os processos de competência da justiça militar, ou seja, se um militar cometeu determinado crime, ele não será julgado pelo Código de Processo Penal de 1941, ele será julgado pelo Código de Processo Penal militar, que tem diferenças, tem prerrogativas diferentes em vários pontos do Código de Processo Penal. Esses itens 4 e 5, você vai anotar da seguinte maneira. Aqui eu quero a atenção de vocês. No CEP, deixa eu só dar uma olhadinha no chat. Que vocês disseram aqui, no CEP ama uma lei seca, ela só cobra lei seca. Agora entenda, cuidado com isso aqui, olha a diferença que você tem um acompanhamento de quem conhece a banca. Eu, como eu vivo dizendo para vocês, eu sou o maior especialista do Piauí no CEP. Ninguém nesse estado conhece no CEP mais do que eu, pode conhecer igual. Cuidado com os itens 4 e 5. Esses itens 4 e 5, eles não existem na prática, mas eles estão no código. Vou te explicar, presta atenção. Item 4, os processos da competência do Tribunal Especial, também chamados tribunais de exceção. Primeira coisa, eu não vou nem te explicar o que é tribunal de exceção, que você não precisa entender. A única coisa que você tem que tirar é que tribunal de exceção não existe no Brasil. Ele está aqui previsto no Código, mas ele não existe no Brasil. No Brasil, nós não temos tribunal de exceção. Ok? Ok, então na prática, o que acontece? Não existe tribunal de exceção no Brasil. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas se tiver esse item na sua prova, você marca como certo, porque a ANUCEP cobra o que está na lei, não o que acontece na vida real. É aqui que muito concurseiro escorrega, porque ele vai dizer, o professor disse que aos power hand, está faltando um avião e o carro do lixo. Calma, já eles passam. Veja, o professor Bianco falou para mim que tribunal de exceção, que tribunal especial não existe no Brasil. Se a ANUCEP colocou, está errado. Calma, pigmeu, não seja bizonho, seja profissional. Não é porque na prática eu não aplico que na teoria esteja errado. A ANUCEP cobra de você teoria, letra de lei. Se a ANUCEP disser qual das alternativas abaixo eu não aplico o CPP, aí, se errado ou certo, se tiver lá os processos de competência do Tribunal Especial, dependendo do que ela quiser, pode estar certo o item. Se ela disser os processos de competência do Tribunal Especial é uma exceção de quando eu não aplico o CPP, você vai marcar, está certo. Mesmo ele não existindo na prática, mas está previsto em lei, está previsto no código. Beleza? E o item 5, os processos por crime de imprensa. Aí você vai entender que a DPF... Oxe, saiu aqui da apresentações. Espera aí, deixa eu voltar. Tá aparecendo aí, né? Que tinha saído aqui, mas voltou, né? Veja bem, a DPF de número 130, ela considerou que crime de imprensa no Brasil é inconstitucional. Anote isso aqui. É inconstitucional. Ou seja, esse item aqui, ele já era para ter sido tirado daqui, mas ele continua no código, porque os tribunais, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ADPF número 130 que crime de imprensa é inconstitucional. Se é inconstitucional, ele não tem previsão prática. Tanto o item 4, tanto o item 4 como o item 5, eles não têm previsão, né? Então tem o circunflexo, eles não têm previsão prática. Ou seja, na prática, ninguém comete nada por tribunal de exceção e ninguém comete crime de imprensa, porque é inconstitucional. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas na teoria está no código. Se está no código, significa que está correto. A ANUCEP não quer a prática, ela quer o que está na lei, o que está escritinho no texto de lei. Então, muito cuidado a essas temáticas aqui. Ok? Ok, como eu disse para você, veja, é um artigo primeiro que ele é resumido. Ele é um textinho bem pequenininho, mas olha a quantidade de informações que se você ler o Código de Processo Penal sozinho, você não tem essa dimensão
teórica aqui. Você precisa de acompanhamento, você precisa de alguém que conhece essa legislação aqui. E como eu estudei para dar essa aula para vocês, porque é a primeira vez que eu estou dando aula de processual penal. Mas está aí grafado para vocês tudo que vocês precisavam saber sobre a lei processual penal no espaço. Agora, Pigmeu, vem comigo. Nós partimos agora para a lei processual no tempo, e aqui também está carregado de informação. Olha o tamanho do item, do artigo 2º do Código Penal. A lei processual penal aplicar-se-á grafe, risque, desde logo. Desde logo. Desde logo. Daqui você já extrai o primeiro princípio aqui, que é o princípio, anote, Bisonho, princípio da imediatidade. Imediatidade. Se você quiser o termo em latim, que também é cobrado, aqui você tem o tempus regit actum. Tempus regit actum. Ou seja, o tempo rege o ato. Quando que eu aplico? Agora eu estou falando do tempo. Onde você já aprendeu? Onde eu aplico o Código de Processo Penal? Você já aprendeu no artigo 1º. Agora é quando? Quando que eu aplico o Código de Processo Penal? Desde logo. Aí a exceção, sem prejuízo de validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Se um cara inexperiente, o cara que compra, o aluno que compra a apostila, que acha que a apostila é suficiente, lá na apostila vai estar só isso aqui para ele. Ele vai ler, mas aí as nuances que vão cair, ele não vai saber nem para onde é que vai. Como assim, professor? Aplica-se desde logo, sem prejuízo de validade dos atos realizados sob vigência de lei anterior. Entenda o seguinte, imagina aqui, ó, isso aqui é um processo, ele começou bem aqui e ele vai terminar bem aqui, certo? Esse processo, ele tem as fases. Por exemplo, de ouvir testemunhas, arguição, blá, 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 as fases do processo. Ok? Ok. Imagine que bem aqui, nessa fase A, existiu uma lei 1. Um Código Penal 1 aqui. E durante esse processo aqui, bem que nessa fase B, surgiu uma nova lei, uma nova variação que mudou um artigo, alguma coisa que modificou alguma coisa durante esse processo. O que é que acontece, professor? Eu vou começar esse processo todinho de novo? Não. Aquilo que já passou pela lei anterior permanece válido, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas no momento que foi criada essa lei, é nessa fase, a lei não foi criada nessa fase aqui, pois imediatamente essa nova mudança será aplicada nesse ponto. O que passou, passou. Só que o que está de imediato continua. Beleza? Beleza. Porque no Brasil nós temos o chamado, anote isso aqui, que isso aqui é cobrado. Nós temos no Brasil o chamado isolamento. Anote, ó. Nós temos no Brasil, o Brasil adota o isolamento dos atos processuais. Isolamento dos atos processuais. Significa que cada ato processual, as diversas fases, cada fasezinha ela é isolada. Cada fase é uma fase. Ok? Ok. Significa o quê? Que os atos pretéritos, aqui, ó, quando tem aqui, ó, sem prejuízo de validade, você vai dizer, ó, o carro do lixo, está passando ali, que os atos pretéritos, professor, o que é um ato pretérito, professor? Os atos passados. Os atos pretéritos continuam válidos. Professor, me explique num exemplo. Te explico. Imagina que numa determinada situação hipotética, o processo aqui passou pela fase 1, quando chegou na fase 2, aqui dizia que tinham que ter 3 testemunhas para serem ouvidas. Estou criando uma situação hipotética apenas para efeito de conceituação e entendimento na sua cabeça. Imagine que na lei que tinha, diziam que 3 testemunhas eram necessárias nessa determinada fase. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas veio uma alteração que disse que nessa fase do processo são necessárias agora 5 testemunhas. E nós estamos nessa fase no processo. O que é que acontece? Tudo que já foi passado no processo continua válido, mas nesse exato momento aqui que chegou a lei nova, eu tinha ouvido 3, não tinha? Chama mais 2. Porque no exato momento é desde logo, é imediato. Na hora que a lei nova chegou, não tem não, só começa a partir dos próximos crimes. Não. Não começa a partir dos próximos crimes, é aqui, imediato. Na fase que está o processo, imediatamente já se aplica a
a alteração. Agora, tem uma observação aqui para você. Tem uma observação para você. Essa mudança aqui da lei penal do tempo, ela aplica-se. Essa mudança, ela aplica-se. Anote, em bona, ao avião, em bona partem. Você já está familiarizado, né? Mas ela também se aplica em malam partem. Se você está chegando agora, não entende esses termos aqui, eu vou te explicar. Lá no Código Penal, nós temos a chamada ultratividade da lei, que eu já expliquei para você lá nas primeiras aulas de penal. O que que diz a ultratividade da lei? O crime, o crime, por exemplo, a lei, ela pode retroagir em bonam partem, ou seja, em benefício do réu. Se surgiu uma lei nova que beneficia o réu, não importa a fase que ele está. Ele foi condenado a 25 anos de prisão por tráfico de drogas, uma suposição aqui, apenas uma hipótese. Mas surgiu uma nova lei de drogas que diz que agora o crime de tráfico de drogas é 15. Se ele tiver com 16 anos preso, ele será posto em liberdade imediatamente, porque essa nova lei é benéfica para ele, lá no direito penal. Agora, cuidado, não seja bizonho, eu estou falando de processual penal. A nova lei processual penal, ela tanto retroage em bonam partem, como em mal... Aliás, ela tanto é aplicada em bonam parte, para beneficiar o réu, como em malam partem também. Por exemplo, professor, se tem uma determinada situação que determina um prazo maior, tá entendendo? De repente diminui esse prazo, a depender da circunstância, não, minto, tinha um período de recurso para a defesa. Tinha uma determinada situação que a defesa tinha um período de recurso. Digamos que esse período era tal. De repente, naquela fase ali do processo, surge uma nova lei que diminui esse período de recurso da defesa da pessoa. Tá entendendo? Prejudica o réu, não prejudica? Você tinha, digamos, 15 dias para oferecer um determinado recurso, uma nova alteração naquele exato momento daquela fase surgiu dizendo que esse recurso agora é só de 5 dias. Isso é benéfico para o réu, é em malam partem, mas mesmo assim será aplicado. Mesmo em malam partem, mesmo que não beneficie o réu, será aplicado. Tranquilidade até aqui? Então, veja, a lei processual penal, quando eu falo do tempo, quando que ela é aplicada? Desde logo, no momento que ela entra, porque no Brasil nós temos o chamado isolamento dos atos processuais. Anote, ó, grafe, destaque, ó. Nós temos no Brasil o isolamento, isso aqui é questão de prova, inclusive trazida pela NUCEP. Uma das questões versam sobre isso aqui, se não me falha a memória. Isolamento dos atos processuais, ou seja, cada fase é aplicada de uma determinada maneira quando a lei incide. É desde logo. E essa aplicação é tanto em bonam partem como em malam partem. Ok até aqui? Ok até aqui. Agora vamos fechar a teoria para você aqui com as exceções. Assim como aqui, ó, volte bem aqui. Assim como eu tenho aqui as exceções de quando eu não aplico a lei processual penal no espaço, aqui eu também tenho as exceções quando eu falo da lei processual no tempo. Para eu entender a primeira sessão, eu tenho que falar da lei de introdução ao Código de Processo Penal. Professor, mas pelo amor de Deus, a LICPP, que é a lei de introdução ao Código de Processo Penal, ela não é cobrada pela NUCEP. Eu sei que não é. E você não vai estudar a lei de introdução ao Código de Processo Penal. Você tem que entender que dentro dela, nós temos dois dispositivos, o artigo 2º e o 3º, que eles estão intrinsecamente ligados à lei processual penal no tempo. Como assim? Eu vou te explicar. Vem para cá, pega aqui o artigo 2º, é só isso que você tem que saber dela, o artigo 2º. O artigo 2º ele vai falar do prazo recursal em andamento, veja, do prazo recursal em andamento, e o artigo 3º que vai falar de prisão preventiva e fiança. Você tem aqui o artigo 3º, que versa sobre prisão preventiva, certo? Que versa sobre prisão preventiva e fiança, por exemplo. O que que acontece aqui? O que que acontece aqui? Nesses dois casos aqui, de prazo recursal em andamento
e de prisão preventiva e fiança, se surgir uma lei nova, uma alteração nova que determina uma fiança maior, nesse caso aqui são exceções, aqui não pode atuar em malam partem. Nesse caso aqui, você só tem a lei processual penal no tempo em bonam partem. Nesse caso aqui, você só tem in bonam partem. Ou seja, significa que você vai aplicar o dispositivo legal. Neste caso aqui, você aplica o dispositivo legal mais benéfico ao réu. Mais benéfico. Certo? Certo. Por exemplo, a aplicação de fiança. Está lá, o juiz determinou que a fiança para determinado crime está lá nessa fase. O juiz disse que era de R$ 1.000. Só que naquele exato momento surgiu um dispositivo na lei que diz que essa fiança agora é de R$ 500. Aí, nesse caso, sim, ele vai atuar em bona parte. Tá entendendo? Porque você vai aplicar o dispositivo legal mais benéfico. E você tem também a segunda exceção da lei processual penal, porque aqui, essas exceções aqui é quando não se aplica de imediato. É que eu esqueci de dar essa informação. Quando é que eu não aplico a lei processual penal no tempo? De imediato. É de imediato. Esquecendo a informação mais importante. De imediato. Ou seja, quando que eu não aplico a lei processual penal no tempo? De imediato. Imediatamente. Eu não vou aplicar nos casos do artigo 2º e 3º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, ou seja, em prazo recursal em andamento, ou nos casos que versam sobre prisão preventiva e fiança, aí, digamos, surgiu uma nova legislação. O que o Código Penal diz? Tem que ser aplicado de imediato. Porém, contudo, entretanto, todavia, se for sobre fiança, eu não aplico de imediato. Porque aí eu preciso beneficiar ao réu, se caso aquele dispositivo fosse benéfico. Você entendeu? Por exemplo, a fiança é 1.000. A fiança é 1.000. Se naquele momento surgir um dispositivo que disser que é 500, aí eu vou aplicar de imediato porque é mais benéfico a ele. Porque eu disse para você aqui atrás que aplica-se desde logo tanto em bonam partem como em malam partem. Eu posso aplicar mesmo que beneficie ou que não beneficie o réu. Porém, se for um caso de fiança, por exemplo, eu não posso aplicar de imediato se prejudicar o réu. É isso que eu quero te dizer. Então, eu vou dar um exemplo contrário. Tá lá, a fiança é de 1.000. Surgiu um dispositivo naquele momento que diz que a fiança agora é de 2.000. Isso prejudica o réu, não prejudica? Então, você deveria aplicar de imediato, porque diz que pode aplicar em malam parte. Só que como o tema é fiança, é uma exceção a essa aplicação imediata. Ou seja, ele diz, eu deveria aplicar imediatamente, mas como é um caso de fiança, eu não iria aplicar imediatamente. Eu vou permanecer com o dispositivo legal, que era 1.000, porque ele é mais benéfico. Espero que vocês tenham entendido. Entenderam? A lei processual penal, no tempo, ela tem imediatidade, ou seja, ela é aplicada imediatamente, prejudicando ou beneficiando o réu. Mas tem exceção. Se for um caso de fiança, por exemplo, e esse novo dispositivo prejudicar o réu, eu não aplico de imediato, ele só vai servir para os próximos casos. Naquele caso lá onde ela surgiu, eu não vou aplicar de imediato, que eu deveria, é a regra, eu aplico de imediato, mas eu não irei aplicar, porque prejudicaria o réu. E o segundo caso também, onde eu não aplico a lei processual penal no tempo de imediato, são quando nós temos as normas híbridas, normas mistas ou normas de conteúdo material. São aquelas normas que têm, por exemplo, conteúdo penal e conteúdo processual. Veja, por exemplo, os crimes, pegue aqui, os crimes, o exemplo, os crimes de ação pública, os crimes de ação pública condicionada, né? Ou seja, condicionada, que exige representação, você já sabe disso. Os crimes de ação pública condicionada e os crimes de ação privada. De ação privada. São crimes que exigem o quê? Representação. Não é isso? Você tem a questão da representação. Dentro dessa representação, nós temos um termo que a gente chama de decadência. Ou seja, o que é a decadência, professor? É quando finda esse período aí de representação. Se passar de 6 meses, ou seja, quando passa de 6 meses, por exemplo, nós temos um conteúdo penal aqui que ele vai dizer o seguinte. O conteúdo penal vai dizer que
um crime de ação pública condicionada ou um crime de ação privada, se passar de 6 meses, ou seja, entrar em decadência, pelo Código Penal você vai ter aqui extinção. Pelo Código Penal você vai ter extinção de punibilidade, da punibilidade, nos moldes do artigo 107 do Código Penal. Punibilidade. Você vai ter aqui extinção da punibilidade, nos moldes do artigo 107 do Código Penal. Porém, também, quando é caso de decadência, você também tem um conteúdo processual aqui. Você também tem o conteúdo processual. E que conteúdo é esse? Você não pode mais representar. Não pode mais representar. Então, por que eu estou te falando isso? Digamos que ocorreu um crime de ação pública condicionada, lembre, incondicionada não precisa de representação, né? Como é o caso da lei de abuso de autoridade, por exemplo, que é um crime de ação penal pública incondicionada. Já, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ação penal pública condicionada, ela exige representação, ok? Então, tanto na ação pública condicionada como ação privada, se entrar em decadência, ou seja, se passar de 6 meses para ocorrer essa representação, nós temos, mesmo que venha um dispositivo de imediato, não vai se aplicar. Por quê? Porque no penal ocorre extinção de punibilidade. Se passar desses 6 meses sem representação, eu vou ter extinção da punibilidade nos moldes do artigo 107 do Código Penal. E na parte processual significa que eu não posso mais representar, mesmo que venha um dispositivo que tenha que ser aplicado de imediato. Mas nesses casos, 2 casos que eu citei aqui para você, eu não aplicarei a lei penal no tempo, a lei processual penal no tempo de imediato. Ok, senhores? Era isso aqui que eu tenho para trazer para vocês de teoria desse conteúdo. Veja, são 2 artigos apenas, mas veja a dimensão teórica desses 2 artigos. Se você está tendo um primeiro contato com essa disciplina, ou mesmo se você já estudou o processual penal no tempo, a lei processual penal no tempo e no espaço, e não viu esses detalhes, você tem que revisar essa aula, tem que anotar. Nem tudo você pega de primeira. Você pega algumas coisas, mas tem que revisar. Porque veja que são 2 artigos apenas, mas são 2 artigos muito maçantes de teoria. E o Código Penal inteiro, ele é desse jeito. São artigos muitas vezes pequenos, mas que têm um embasamento teórico, um aprofundamento muito grande. É por isso que essa é uma das leis, eu considero, da parte específica, eu considero não é nem que é difícil, mas é a lei mais difícil de dominar por completo. O conteúdo é fácil, mas ele é denso demais. Ele é muito denso. Então, para você dominar, você leva um time um pouquinho maior. A gente tem sorte que a NUCEP ela simplifica. Por exemplo, ela só cobra prisões de determinado tipo, tá entendendo? O inquérito policial, ela só cobra notícia crimes. Ela não cobra o inquérito como todo, ela só vai cobrar notícia crimes. E por aí vai. A NUCEP ainda dá uma maneirada no Código de Processo Penal, porque ela sabe que o Código de Processo Penal é muito denso. Se ela fosse cobrar o CPP como ela cobra o CP, aí era uma complicação doida. Mas já você que vai fazer concursos de outras bancas, aí você já tem que ter um aprofundamento maior dentro desse conteúdo. Mas essa aula que eu trouxe para você, que fala de lei processual penal no tempo e no espaço, você responde com todo esse embasamento teórico qualquer questão de qualquer banca deste país, a não ser que envolva algum entendimento de tribunal superior. Mas se for só a parte teórica da coisa, você está apto a responder, seja CESP, Decano, CEP, Legatos, a OCP, o que vier. Beleza, senhores? Agora partiremos para o treino. Bora treinar. Vou dar um tempinho aí para vocês, como pediram, né? Vou deixar um timezinho aí para vocês responderem e colocarem no chat. Doutor Frederico, juiz da primeira vara criminal de Teresina, veja, as 2 primeiras questões são questões da última prova de 2017, ou seja, são questões no CEP por cargo de agente administrativo, que agora é o policial penal, que é o objetivo nosso aqui. Doutor Frederico, juiz da primeira vara criminal de Teresina, do Piauí, após a denúncia do Ministério Público e toda a sequência dos atos processuais que permeiam o processo, julgará o acusado. Quanto à aplicação e eficácia da lei processual penal no tempo e no espaço, veja, é o tema que nós trabalhamos aqui, ó. Lei processual penal no tempo e no espaço, marque a alternativa correta. E aí eu deixaria aí uns 2 minutinhos para que vocês analisem e marquem. Ele quer a correta alternativa correta. Coloquem para mim no chat o que é que vocês, bisões, marcariam aí.
Alternativa correta. Quem está nessa aula ainda? As duas Dani, Fábio Santos, Gerson, Josifran, João, Júnior, Micael Alves, Ranieri e o Wellington. Ana também está por aqui. E aí, senhores, o que é que os senhores marcariam nessa questão? Bem simples, né? Se você ler, tem algo bem gritante aí. A alternativa correta, ela grita para você que ela está certa. Mesmo que você tenha dúvidas em outras alternativas, a que está correta, ela está dizendo, sou eu. A alternativa que é correta aqui, veja como é no CEP, é simples. Tem uma alternativa ou outra que você pode ficar confuso. Mas a que está correta, ela está dizendo, ei, ó, aqui, achou. O Júnior foi de letra A Ana de letra D, Josifran letra D, quem mais? Ranieri também foi de letra D. Então vejamos, ó, a letra A que marcaram aí. Deixa eu ver, no chat botaram mais um aqui. Fábio Santos também foi de letra D. Ó, letra A aí para quem marcou, Júnior. O Código de Processual Penal possui validade em todo o território brasileiro. Correto. Até aqui está certo, Júnior. E também no estrangeiro, desde que o crime tenha sido cometido por brasileiro. Talvez você não pegou o começo da aula. Essa é uma das exceções. Essa parte aqui, ó, tá fora. Essa parte aqui, ó, tá fora. O Código de Processo Penal, ele só é aplicado em território brasileiro. Eu comecei a aula, inclusive, fazendo a diferenciação. No Código Penal, nós temos a extraterritorialidade. Por exemplo, se o crime for cometido por brasileiro, eu até citei esse exemplo no começo da aula. Você vai aplicar a lei brasileira. Porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, mas o julgamento, o processo legal, não é aplicado o CPP. Porque no CPP não existe extraterritorialidade, só é aplicado o CPP em todo o território brasileiro. É por isso, Júnior, que marcou a letra A, por isso que está errado. Cuidado para não confundir Código Penal com processual penal. Nós estamos trabalhando com processual. Ok? Letra B de bola. A Lei Processual Penal Brasileira aplica-se a todas as infrações cometidas em território brasileiro ou em solo estrangeiro. É tipo um repeteco. Em solo estrangeiro, não. Do jeito que está aqui, não. Só seria em solo estrangeiro se tivesse, por exemplo, nos territórios brasileiros por extensão, numa embarcação, mas aí não é solo estrangeiro, então não aplica. Letra C. Os tratados e convenções internacionais sobre matéria processual não podem ser aplicados no Brasil em nenhuma hipótese. Eu trouxe para você o Tratado de Viena, por exemplo. Eu trouxe para você o Tratado de Viena, que fala da imunidade diplomática. Ele está dizendo que esse tratado não pode ser aplicado no Brasil. Pode, sim. Então está errado. Esse não aqui, ó, que deixou errado. Veja como é no CEP, é uma palavrinha. E vamos para a letra D, que obviamente a maioria marcou e é o gabarito. Como eu disse para você, a alternativa certa, mesmo que você tivesse ficado com a dúvida, a certa ela te grita. Ó, o processo penal de competência da Justiça Militar não será julgado pelo Código de Processo Penal. Tá certo. Por que isso aqui está certo? Porque crimes da Justiça Militar são julgados pelo quê? Pelo Código de processo penal, só que não esse aqui, e sim o militar. Qualquer crime de competência da Justiça Militar não é julgado pelo CPP de 1941, é julgado pelo Código de Processo Penal Militar, que é outro código, que, por exemplo, quem vai fazer PM Pará, cai o Código de Processo Penal Militar. Entenderam? Tem crimes de prerrogativas militares, eles são julgados pela justiça militar, que eu chamei até também, ó, que é uma justiça segregada. Ou seja, ela é diferente da justiça comum, ela é cheia de prerrogativas inerentes aos militares. Eles são uma classe especial, os militares fazem a segurança do país, então eles têm prerrogativas que só eles possuem, como, por exemplo, o julgamento de seus crimes. E a letra E, aos crimes previstos em leis especiais não se aplica o Código de Processo Penal. Nada a ver com nada, está fora. Como eu disse para você, o gabarito é na letra D de dado, porque eu disse, mesmo que você fique com dúvida, a alternativa correta ela vai te gritar, ei, sou eu. Processo penal de competência da Justiça Militar não será regulado pelo Código de Processo Penal. Tá certo, ele será regulado pelo Código de Processo Penal Militar.
Ok, bisões? Partimos para a questão de número 2, que também é uma questão da última prova de agente penitenciário, o extinto agente penitenciário que virou policial penal. Quem passou naquela prova, né? Que passou como agente penitenciário e no decorrer virou policial penal porque foi mudado o cargo. Quanto à lei processual penal no tempo, opa, veja que a questão agora só fala sobre o tempo. Nós temos aqui o artigo 2º do CPP, certo? Aqui nós vamos versar sobre o artigo 2º do CPP. Marca a alternativa correta. E aí eu dou um tempinho aí para os senhores marcarem aí. O que é que os senhores marcariam? Digam aí para mim o que é que vocês marcariam. Certo. Essa aqui também, a alternativa correta grita também. Essa aqui, a alternativa correta, ela te chama também, ela grita para você. Ana já respondeu aqui, o Ranieri. Bora lá, Josifran, as Danes. Bora, meu povo, marca, não tenha vergonha, não. Vocês ficam com vergonha de dizer para você, eu marcaria tal. Diga, pá, que ninguém sabe marcar ninguém, não. Por isso que eu gosto de um júnior desse que pega de letra A. Tipo assim, é o que o cara achava que estava certo. Ele vai aprender aqui. Você pode errar aqui, você não pode errar lá na prova. Aqui você diz, professor, pelo que o senhor falou, eu marcaria tal. É valendo agora a sua aprovação. O que é que você marcaria? Pare com esse negócio de ter vergonha. Ninguém nem conhece você. Só eu. Deixa eu ver aqui. O Micael Alves também foi na letra B de bola. Então, vejamos. Um processo que tiver sido encerrado sob a vigência da lei processual anterior, ele deverá ser revisto. Foi o que eu disse para você. Que os atos processuais anteriores, eles são válidos. Aqui está dizendo o seguinte, ó, um processo que tiver sido encerrado sobre lei processual anterior, ele tem que ser revisto. Não, o que passou, passou. Eu até falei, o que passou é válido. Eu só vou aplicar o Código Processual Penal de imediato, a partir daquele momento. O que já passou é válido. As fases anteriores, que eram de uma outra lei, mesmo que a lei nova altere aquelas fases anteriores, mas como elas já passaram, elas são válidas. Eu vou aplicar desse ponto. Chegou agora, pum, é daqui para frente. É de imediato. E não vai retroagir nesse caso aí, nos atos já resolvidos, beleza? Então a letra A aí está fora. O Josifran também foi de letra B. Vamos para ela, então. Se há um processo penal a ser iniciado, ele deverá ser regido pela nova lei processual, para que seus atos se tornem válidos e eficazes. Então, veja, surgiu uma nova lei em 2012. Esse processo ele não vai ser iniciado, então ele vai se iniciar com essa nova lei. Ele não vai pegar uma lei antiga, ele está começando o processo. Ele deverá ser regido pela nova lei, para que se tornem válidos, porque a aplicação é de imediato, gabarito letra B. Vamos entender porque que as outras alternativas estão erradas. Letra C. Caso o processo penal já tenha sido iniciado, os atos praticados deverão ser refeitos? Não, foi o que eu acabei de dizer. O que passou, passou. Você não refaz nada. Você atua daquele momento. E todos os posteriores deverão ser praticados conforme a nova lei. Aqui está certo. Todos os atos posteriores, sim, eles serão praticados com a nova lei. Mas o que já passou, ele não vai ser refeito. Ele já foi feito, acabou. Eu não faço mais nada com ele. O que passou, passou. Letra D. No Brasil é adotado no processo penal o sistema da unidade processual. Não. Eu disse para vocês, aqui é o sistema do isolamento. Está lá, né? Quando eu expliquei no artigo 2º. Isolamento processual. É o isolamento dos atos processuais. É o isolamento. Não é o da unidade, é o do isolamento. Veja como eu até trouxe bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui, ó. Eu grafei para você, ó. E eu te disse, ó. É questão de prova. E foi questão de prova da ANUCEP, ó. Um item, ela trouxe, ó. O isolamento dos atos processuais. Tá aqui, ó, grafado para você no slide a anotação. Eu não faço à toa. E aqui tá na letra D, ó. Ele cobrou, ó. No Brasil é praticado o sistema da unidade processual? Não, é o sistema do isolamento processual. Ok? Ok. E na letra E, os atos processuais regidos pela lei processual penitencial, pela lei processual penal anterior não são válidos. Eu acabei de dizer para você, o que passou, passou. Se ele já passou, ele é válido, sim. O que passou, ó, os atos processuais regidos pela lei anterior, eles são válidos. Esse não aqui deixa errado.
Beleza? Gabarito na letra B, de bola. Saímos da NUCEP, porque só tem essas duas desse tema. Vamos para uma questão agora da VUNESP, que foi para a Polícia Penal de Roraima, foi de Goiás, enfim, foi para alguma polícia penal aí. Mas a VUNESP é uma banca irmã da NUCEP, como eu já falei. É a mesma coisa, VUNESP só cobra letra de lei. Inclusive, é a banca mais similar à NUCEP. Não existe nenhuma banca que se pareça tanto com a NUCEP como a VUNESP. A VUNESP é lá de São Paulo, né? Que faz Polícia Militar de São Paulo, IPC São Paulo, e faz um monte de concurso. Uma banca gigantesca do estado de São Paulo. Tem um banco de questões infinitamente maior do que o da NUCEP, e as questões são exatamente iguais. A parte de legislação da VUNESP são as mesmas questões da NUCEP. O jeito de cobrar, é só letra de lei, tira um não, muda uma palavrinha, é a banca mais próxima aí. Esgotou no CEP, pode responder VUNESP, porque você está respondendo basicamente a mesma banca. Imagine que no curso de uma ação penal, nova lei processual penal extinga com um recurso que era exclusivo da defesa. Veja, tinha um recurso exclusivo da defesa e surgiu uma nova lei que extinguiu esse recurso antes da decisão recorrível, né? A esse respeito, é correto afirmar que... O que é que os senhores marcariam? Essa daí também, a correta, ela grita para você. Você pode ficar na dúvida, mas a que está certa, ela diz, opa, sou eu, não tenho dúvida, não. A correta, ela está gritando na sua cabeça aí. A Ana já foi de letra B. Perceba, ó, olha para as alternativas. Letra B também. Se eu não te dissesse que essa questão era da aliás, se eu te dissesse que era da NUCEP, você duvidaria de mim? Isso aqui é uma típica questão no CEP. Se eu chegasse agora e falasse, ó, o que que tu acha? Tu acha que essa questão aí é no CEP? O que que tu ia dizer? Professor, com certeza é no CEP. Não é? Tipicamente no CEP. E aí, o que é que os senhores marcariam? Josifran também foi de letra B de bola. Josifran também foi de letra B. Tudo certo. Tudo certo. Tudo ok. Tudo certo. E aí, meu povo? Micael também foi de letra B de bola. Então, vejamos. Ó, no curso de uma ação penal, nós estamos lá, tá na ação, né? Tem as diversas fases. Chegou na fase de, ó, veja, um recurso exclusivo da defesa. Mas surgiu uma nova lei que extinguiu essa possibilidade de recurso. Ou seja, na lei anterior, eu podia fazer um recurso em determinada fase. Surgiu uma nova lei que dizia, ó, a partir desse momento agora, esse recurso não é mais permitido. O que é que acontece? Eu ainda posso fazer esse recurso? Não, eu não posso mais fazer esse recurso. Letra A está fora, letra C de casa está fora e letra E está fora. Eu não posso aplicar o recurso. Aí a letra B, como eu disse para você, ela grita que está certo. Ó. Não será possível manejar recurso, pois a lei processual penal aplicar-se-á desde logo o princípio da imediatidade. A partir do momento que ela surgiu, meu amigo, ela atua tanto em bona parte, como nesse caso em questão aqui, ó, eu tinha o direito a um recurso. Esse recurso é o quê? Ele não é benéfico para o réu? É. Mas nesse caso aqui não está dentro das exceções, não fala de crime de prisão preventiva, aqui não está falando de fiança, aqui não está falando de prazo recursal, aqui extinguiu o recurso, o dispositivo recurso, mas não estou falando de prazo recursal. Aqui eu estou falando de recurso. Então, o recurso que foi extinto, ele é maléfico para o réu. Ele não é maléfico para o réu? É, mas mesmo assim, a lei processual penal ela vai retroagir, ela vai ser aplicada desde logo, mesmo que seja em malam partem. Entenderam aqui? Mesmo que seja em malam partem, ela vai atuar, porque ela aplica-se de imediato, gabarita letra B, de bola, bem tranquilo, como eu disse, a alternativa correta ela grita para você. Letra C. Eu já falei a letra D. O que é que está errado na letra D? Não será possível manejar recursos, pois a nova lei busca a igualdade processual, paridade de armas. Isso aqui eu nem citei isso aqui, nada sobre isso aqui para você. Beleza? Beleza. Então, a partir desse momento, ó, o advogado estava preparando o recurso, que era exclusivo da defesa. Aí o juiz vai chegar para ele e vai dizer, ô, parceirinho, ó, acabou de surgir um novo dispositivo que diz que você não tem mais direito a esse recurso. E a aplicação da lei penal no tempo, da lei processual penal no tempo, ela aplica-se desde logo, o princípio da imediatidade. Ele vai dizer, doutor, mas está prejudicando
o meu cliente está sendo em mau amparo, tem o carro do lixo passando, estava faltando. De novo, Josifra, não é o da melancia, nem o da laranja, é o do lixo. E aí, guerreiro? Deixa os guerreiros passarem ali no carro do lixo, que aqui é o portãozão aberto aqui, dá para ver tudo. A hora, chefe. Os caras estão acostumados comigo. Às vezes eu estou trabalhando aqui, os caras rapazes falam, ei, professor, opa! Eu virei família já dos cabos do carro do lixo. Virou meme já, meme interno das turmas. Certo? Então, veja, o advogado, ele vai dizer, ei, doutor juiz, autoridade, excelência, o que é que aconteceu aqui? Em Malamparte, meu cliente vai ser prejudicado, porque eu tinha direito ao recurso. Aí o juiz vai dizer, pois é, mas você, que advogado é esse que não estudou o Código de Processo Penal? A nova lei, ela aplica-se desde logo, mesmo que em Malamparte. Então, eu sinto muito ali dizer, você não tem mais direito ao recurso, ou seja, não será possível manejar o recurso, pois a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, o princípio da imediatidade. Anote até se você quiser, ó. Para reforçar, princípio da imediatidade. Beleza, senhores? E para concluirmos esta bagaça, para fecharmos com chave de ouro, uma questão da IDECAM, que também a IDECAM, quando ela não cobra jurisprudência, a parte teórica dela também é parecida com a NUCEP. Você pode responder questões da IDECAM desde que ela não esteja cobrando jurisprudência, no caso que você está estudando só para concurso do Piauí. Concurso que é no CEP. Você pode utilizar questões da IDECAM desde que não sejam questões que versem sobre jurisprudência, como é o caso aqui dessa prova aplicada para a Polícia Penal, não lembro se foi de Minas Gerais, de algum lugar aí que a IDECAM fez. Você quer fazer Polícia Penal de Pernambuco, foi autorizado, e a chance de ser esta banquinha aqui é muito grande. Então, você já pega o embasamento aqui, mas é uma questão que poderia ser no CEP tranquilamente, pois ela não versa sobre jurisprudência. Em caso de alteração legislativa no Código de Processo Penal, que traga apenas disposições de direito processual, ou seja, não temos norma híbrida aqui, apenas disposições de direito processual. É correto afirmar que referida alteração legislativa será aplicada. O que os senhores marcariam aí? A alternativa correta também é tu lê, na hora que tu chega, tu vê, professor, eu tô na dúvida, professor, eu não sei, professor, mas na hora que tu vê a correta, ela grita para ti. Concordam comigo? Tem alternativa que você vai ficar, meu Deus, eu não sei se o professor falou disso, meu Deus, será que isso aqui tá certo? Meu Deus, será? Mas na hora que tu vê a correta, tu diz, ah, é aqui. A correta, ela tá lá gritando para você, oi, sumido, eu tô aqui. Veja, ela será aplicada com ressalvas, respeitando-se a irretroatividade maligna. Eu falei para você sobre isso aqui. Professor, o que é? Nem se interessa de saber, eu não vou nem perder meu tempo explicando, eu não falei para você disso aqui. Apenas quando se iniciar uma nova fase processual, quer dizer que a alteração que surgiu, ela só vai ser aplicada numa nova fase? Não, ela é aplicada quando, pessoal? Desde logo, não é em uma nova fase, é na fase que está. Na fase que ela chegou, ela será aplicada desde logo, o princípio da imediatidade. Letra C, a depender do caso concreto, podendo as partes solicitar manutenção do regramento anterior, as partes solicitar que o regramento anterior seja mantido? Nunca. Por quê? Porque ela atua, ó, desde logo. Não posso pedir, não, deixa anterior. Não, tem conversa, não, é desde logo. É por isso que na questão anterior o recurso foi extinto. Porque é desde logo, não importa. Letra D, apenas para os delitos praticados após a entrada em vigor? Não, não é após a entrada, é desde logo. É na hora que ela surgiu, é naquele momento ali, não é só depois, não. Aí, como eu disse, você poderia até ter ficado com dúvida. Mas olha a letra E. Desde logo, sem prejuízo dos atos praticados sobre a égide, ou seja, sobre o amparo de lei processual penal anterior. Isso aqui nada mais é do que o quê? Traduzido para você, o artigo 2º do CPP. Veja como é uma questão da IDECAM, que muita gente reclama, mas é uma questão elementar, simples, mamãozinha com açúcar, tchutchuquinha, gabaritou, partiu para o abraço. Foi para conta, senhores. E aí, o que acharam da lei da primeira aula nossa de direito processual penal? 2 artigos apenas. O artigo 3º, né, fala do juiz das garantias. É um artigo bem extenso, mas eu não vou trazer porque no CEP não tem aplicação. Se ela vier a cobrar, a gente faz algum tipo de alteração depois, eu trago para vocês o juiz das garantias. Mas a no CEP não cobra, nem para civil, nem para penal. Já terminamos, matamos aqui essa parte introdutória do Código de Processo Penal. 2 artigos apenas,
Mas veja que são 2 artigos com embasamento teórico, com uma profundidade muito grande. Mas você vai ver que as questões, o aprofundamento é grande, mas as questões são bem elementares, que não tem muito o que tirar disso aqui. Sempre eles vão cobrar a princípio da imediatidade. É desde logo, lembre-se, é desde logo. Professor, eu só aplico na nova fase. Não, é agora, de logo. Professor, e o que passou tem que ser refeito? Não, o que passou é válido. Beleza? O que passou é válido, mas ela é aplicada desde logo. Aí você lembra das exceções. Você vai ter lá as exceções, que eu trouxe bem detalhadinho aí para você, beleza? Deixa eu dar uma boa noite aqui. Muito obrigado pela participação aí, Ana, as 2 Dani, Fábio Santos, Gerson, Josifran, João Júnior, Micael, Ranieri e o Wellington. Valeu, guerreiros. Valeu, professor. Bem produtivo sua aula. Tamo junto. Se não é aluno, faça parte. Que essa é o nível de qualidade das aulas que a gente traz. Beleza? Ah, é verdade. Você é aluno da turma da penal. Beleza, senhores? Foi para conta. Fecha a régua. Dúvidas? Alguma coisa? Valeu, professor. Aula muito boa. Valeu. Considere fazer parte, se não for. E é isso. Foi para conta. Fecha a régua. E até a próxima.